Euler pediu para eu estar falando, refletindo a palavra do Senhor sobre o propósito da vida de Neemias. E nós estamos trabalhando nosso tema imparáveis, né? Uma igreja em movimento. E esse texto, nós pegamos ali de Neemias 6, o versículo 3, que diz: estou envolvido em uma grande obra e eu não posso parar. Amém, igreja? Eu e você estamos envolvidos numa grande obra e que nós não vamos parar. Nós somos imparáveis. Então, esse tema do nosso ano, Imparáveis, conforme eu já disse, nós estamos extraindo de Neemias, da vida de Neemias. E o livro de Neemias, queridos, é um livro muito fascinante. O livro de Neemias, eu sugiro que vocês leiam ele todinho. Ele só tem, acho que, 13 capítulos. E há quem considera ele o maior manual de liderança, o livro de Neemias. Pessoas do meio corporativo, eles usam conteúdos do livro de Neemias para ministrar palestras sobre liderança. Então, o livro de Neemias é o maior manual de liderança que foi escrito na história da humanidade. Então, e ele traz ali conteúdos, queridos, para todas as esferas, seja na família, seja no trabalho, seja na política, seja na economia, empresarial. E o livro de Neemias, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu sugiro para você continuar lendo. Se você ainda não lê ou não leu, leia o livro de Neemias. Mas, pois bem, então nós vamos começar, mas antes de começar a nossa reflexão sobre como Neemias conseguiu cumprir o propósito dele, que era construir um muro, eu quero fazer uma rápida mesmo, o contexto histórico, né? O que está acontecendo com Neemias? Por que ele está ali? Então, Neemias, ele foi um dos de muitos, né? Na verdade, dos descendentes de Israel, né? Dos israelitas, que estavam cativos na Babilônia. Foram levados cativos para a Babilônia, entre o ano 605 e 585 a.C. E a Pérsia conquistou Babilônia, ali no ano de 539 a.C. E a Pérsia, então, ela se tornou um grande império mundial. E é exatamente nesse império que se encontra Neemias. E Neemias, Deus, ele como sendo temente ao Senhor, a lealdade dele ao Senhor, e está ali mostrando na profissão dele que ele era o copeiro do rei. O pastor Euler já falou, né? Que a função do copeiro do rei era uma função assim muito privilegiada, porque estava ali, junto com o rei, comendo também ali com o rei, provando da comida dele. É certo que se tivesse um veneno, ele ia morrer, né? Porque o copeiro ia provar o cálice, provar a bebida, provar a comida, antes de chegar na boca do rei. E Deus honrou a vida de Neemias, concedendo a ele essa posição, ok? Mas, queridos, vamos ali rapidamente, é só um contexto histórico, só para vocês estarem contextualizados e sintonizados, e eu sugiro a você participar, assistir no YouTube, do culto passado, né, para a gente pegar uma sequencinha ali, tá bom? Então, meus amados irmãos, agora, estudando ali o livro, aquilo que o pastor propôs para eu falar, eu percebi, eu observei, eu descobri, eu quero compartilhar com vocês algumas ações que Neemias teve para cumprir o propósito. E qual que era o propósito de Neemias? Era reconstruir o muro de Jerusalém. Tá certo? Esse é o propósito de Neemias. Vamos ao texto bíblico, então. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram.
os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aqui, já neste contexto aqui, deste versículo, o que eu observei aqui na vida de Neemias, queridos, que eu quero compartilhar? A primeira ação de Neemias aqui, ele teve um senso comunitário. Então, quando ele recebe a visita do irmão dele, juntamente com alguns amigos ali de Judá, né? Neemias está ali na Pérsia. Neemias faz uma pergunta para o seu irmão: e aí, como é que está o povo de lá? Como que estão os meus compatriotas? Como que eles estão? Nesse momento, eu percebo, queridos, que apesar de Neemias estar na corte real, né, vivendo bem bom, ele ainda lembra, ele se compadece pela história do povo dele. Como que estão as coisas por lá, meu irmão? Fale aí. E o irmão de Neemias, ele não poupou palavra, ele foi direto ao ponto. Não foi aquele negócio assim, não. Então, né, você sabe, o negócio está difícil, o dólar está subindo, né? Está difícil viver por aqui, não dá nem para a gente ir no Paraguai mais, né? Não, Neemias foi direto ao ponto. Ele falou a real. Ele falou: olha, está tudo destruído lá. O povo está vivendo uma miséria. O muro está destruído. As portas foram queimadas. O povo está desolado. Estão humilhados. Estão sem esperança. Estão sem perspectiva de vida. Eles perderam a raiz dele como nação, como unidade. Tanto sofrimento, tanto luto, tanta perda, tanta dor. Neemias é desse jeito que o povo está. Então, eu vejo ali esse senso de comunitário, de saber, de se preocupar com o povo dele. E isso, queridos, há 100 anos, eles estavam vivendo isso há 100 anos. Você pode perceber que no texto fala assim que eles estavam tendo grande sofrimento. O que você está passando? Você está passando sofrimento ou grande sofrimento? Que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no seu coração. Não bastasse os sofrimentos que eles estavam passando, eles ainda eram humilhados. Eles eram humilhados, politicamente falando, socialmente falando, economicamente falando. Eles não tinham dinheiro. Eles eram afrontados, eles eram desrespeitados. Por quê? Olha só, a cidade deles estavam sem muros. E, queridos, o que acontece quando uma cidade está sem muro? Ele está desprotegido. Mas, enfim, dentro da história ali de Neemias, que você vai estudar, que você vai ler, vai ficar bem claro ali essa humilhação que eles passaram, esse sofrimento que eles passaram. Mas eu quero só me deter aqui agora sobre o propósito, né, da vida de Neemias, que foi construir, restaurar o muro de Jerusalém. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele estava escrevendo, ele estava ali construindo uma história para o povo de Israel. E Deus, ele é soberano na história. Deus é soberano na sua vida, na história da sua vida, meu irmão. Sabe, não é que Deus está, o que será que vai acontecer hoje? Não. Ele já está lá na frente. Certo? Ele é Senhor, ele é soberano na história. E os irmãos de Neemias continuam falando. O muro de Jerusalém foi derrubado. E as portas foram totalmente destruídas pelo fogo. Pense comigo, queridos. Na nossa casa aqui, se nós não tivermos muros, nós estamos desprotegidos ou não? Existem os condomínios fechados, que tem aquelas casas bonitas e lindas, que não tem muro, né? Mas, onde estão os muros? No condomínio, fechado.
Então, a cidade de Jerusalém, ela estava desprotegida, porque não tinha muro. Olha a situação de angústia, de medo, de pavor que eles passavam. Mas os muros, queridos, daquela época, não era igual o muro nosso aqui não, viu? Eram muralhas, muralhas. O muro, ele tinha um comprimento, especificamente ali da cidade de Jerusalém, ele tinha um comprimento de 4.000 metros e 18, certo? O comprimento dele. A altura dele media 12 metros. Pensa aí, engenheiro. E a espessura dele era de 8 metros e meio, outro por aí. Então, passava-se carruagens em cima do muro, certo? Pensa aí, e não tinha nada disso. Estava totalmente destruído, ok? E o povo estava naquela desolação, naquela miséria, desprotegido. E também, além de não ter muro, não tinha porta. Não tinha porta. Qual é a função de uma porta? Qual que é a função de uma porta? Quando você está na sua casa, você fecha a porta ou abre a porta, não é não? Você também fala assim, olha, ou entra ou sai. Eu estou pondo um limite ali. Né? Então, a cidade não tinha porta também. Não tinha um muro, não tinha porta. Eles estavam ali suscetíveis a inimigos, a entrarem na cidade e fazer o que eles bem entendiam. O povo estava desolado, sem perspectiva nenhuma, desesperançados. Mas, queridos, então as portas daquela cidade eram o único ponto de entrada dentro da cidade, ok? E Neemias, ao ouvir tudo isso, o que acontece? Ele fica triste. Ele senta, ele ouve, fica triste, fica condoído com aquilo tudo, ele chora, ele se lamenta, ele ora, ele jejua. O ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês, desse momento aqui da história, trazendo para mim e para você. Quanto tempo faz que eu e você choramos por alguém? Quanto tempo faz que eu e você temos esse senso comunitário? Apesar de eu viver, entre aspas, num bem bom, o outro ainda não. Quanto tempo faz que eu choro pelo perdido que ainda não tem Jesus, que ainda não foi alcançado? Quanto foi o tempo que eu chorei por aqueles que estão desabrigados? Queridos, quando a gente pergunta, é comum nós perguntarmos, e aí, tudo bem? Foi que Neemias fez. E aí, mano, tudo bem? Como é que está o povo por lá? Falou. E aquilo doeu o coração dele. Nós temos esse costume de falar, né? E aí, tudo bem? Eu nem estou esperando o que ele vai falar. Tudo bem. Você está querendo saber mesmo como está o outro? Ou nós estamos fugindo, não queremos nem parar para ouvir o que o outro está falando. Qual que foi a última vez, queridos, que eu e você paramos intencionalmente para orar por algo que supostamente seja impossível na vida do outro? Um imparável, queridos, ele se preocupa com o sofrimento das pessoas. Se eu e você somos os imparáveis, nós temos que chorar pelo sofrimento do outro. No mínimo, se compadecer e buscar ajuda. Agora, vamos para a segunda ação que eu observei aqui na vida de Neemias, foi que ele obedece a Deus. Neemias obedece a Deus. Mas antes disso, eu quero falar sobre o significado do nome de Neemias. O significado vem de origem hebraica, que significa Yahvé, Deus conforta. Olha só que lindo. Consolo do Senhor. Esse é o significado do nome de Neemias. Deus conforta e é o consolo do Senhor. E o que acontece? Deus, ele despertou, então, no coração de Neemias, esse encorajamento, esse consolo, esse ânimo que ele foi levar para o povo que estava em caos. Tanto emocionalmente, como espiritualmente, como socialmente, em todas as áreas da vida deles. E Neemias, por ser obediente, o que fez Neemias ser obediente, queridos?
E o que vai fazer eu e você sermos obedientes, permanecermos na obediência, é a minha intimidade com Deus, é o meu temor a Deus. Neemias tinha isso. Neemias, ele orava. Neemias reconhecia que Deus era grande e temível. Olha só, eu quero compartilhar aqui a oração. Olha que oração poderosa que Neemias fez ao ouvir essas trágicas notícias do seu povo. Vamos ao texto. Então eu disse, essa foi a oração dele: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. É a oração e a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Concede-me a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Queridos, uma oração tão linda, né? Uma oração que retrata, que mostra que ele era um homem obediente a Deus. E eu quero destacar aqui um momento aqui da oração que me chamou a atenção, da oração de Neemias, foi que ele não jogou a culpa do pecado nos ombros do povo. Esse povo tem o que merece. Talvez alguns de nós pensamos isso, né? Não, Neemias não fez isso. Neemias, ele se colocou também. Eu pequei. Olha só, vamos ao texto. Neemias fala: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembrando, queridos, que o povo de Israel foi cativo para a Babilônia por conta de pecado, por conta de quebra de aliança, por conta de não obedecer os mandamentos do Senhor. Sabe por quê, queridos? Por que isso aconteceu? Porque o nosso Deus é Deus de aliança. Você e eu servimos um Deus de aliança. Quem quebra a aliança não é Deus. Quem quebra a aliança somos nós. Quem pisa na bola somos nós. E Neemias aqui, ele confessa que eles quebraram a aliança. Ele reconhece. Olha só que um profeta disse aqui para o rei Asa, falando sobre a aliança. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Isso é aliança.
Deus está falando conosco aqui. Nosso Deus está conosco, enquanto nós estivermos com Ele. Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Quem tem aliança com Ele vai buscar a Ele e Ele vai se fazer achar. Mas quem não tiver aliança com Ele, Ele não vai deixar ser encontrado. Isso é sério, meus irmãos. O nosso Deus é Deus de aliança. Então, queridos, o que eu aprendo aqui? Que eu e você, nós devemos ter, sim, um coração quebrantado, um coração perante o Senhor, um coração de arrependimento, um coração que confesse os pecados. Porque o imparável, ele ora e obedece ao Senhor. Amém, igreja? Eu e você somos os imparáveis do Senhor. A terceira ação, coloquei ação, né? Que Neemias fez, ele faz a inspeção dos muros. O pessoal ali da arquitetura, da engenharia, entende isso, né? Fazendo uma inspeção, vamos ver como é que está, como é que não está, não é não? Olha só, vamos ver ali o que aconteceu, então, quando Neemias chega em Jerusalém, ok? Olha só. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Então, aqui, quando o texto fala, né, que Neemias fica ali 3 dias, não é que ele fica só 3 dias e foi embora. Há de se pensar que nesses 3 dias, Neemias estava descansando, assim como Esdras também. Esdras tem a referência que Esdras também, quando foi para Jerusalém reconstruir o templo, ele ficou 3 dias também descansando, né? E aí Neemias chama, então, alguns amigos dele, né, para estarem fazendo o quê? A inspeção, né? Só que Neemias não fala nada para ninguém. E ele vai à noite. Eu imagino que ele foi à noite para não dar alarde para os inimigos, né? De noite, tranquilo. Só o animal dele, que ele montou só no animal dele para não fazer barulho. E ninguém soube nada, absolutamente nada. Até aquele momento, Neemias só olhando. Lembrando, queridos, que Neemias, ele era um estrategista. Ele era estrategista, ele foi olhar, ele foi analisar, ele foi ver como que estavam os muros, se tinha rachaduras, se não tinha, se ele ia começar para o lado sul, se ele ia começar para o lado norte, como que ele ia começar. Analisou tudo, estratégia, ele era estrategista. Nenhum dos governantes sabiam, nenhum dos nobres sabiam. O pessoal via ele saindo de noite, né, com o cavalo dele ali, mas ele não falou nada para ninguém. A Bíblia diz isso. Ele não falou nada para ninguém. Mas, queridos, após ele ter feito a inspeção ali do muro, observado certinho, viu, né, que ele estava convencido da decisão dele de organizar uma equipe, né, uma grande equipe para restaurar, tinha possibilidade de restauração, então ele deu a conhecer aquela decisão dele. O que ele fez? Ele fez uma convocação pública de todo o Israel ali de Judá, né? Chamou todos os governantes, chamou os nobres e falou para eles o seguinte. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos. Olha só, mais uma vez Neemias se colocando. Ele não fala, vocês estão, nós estamos numa miséria. Que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedificamos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio. Essa palavra opróbrio significa não sejamos mais humilhados. Então eu lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, e que ele me tinha dito. Então disseram, então o povo falou, levantemo-nos e edifiquemo-nos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Né? Eles se esforçaram, o povo viu. O povo se animou. O nome de Neemias é animador, né? Que vai, o Senhor consola, levanta, vamos lá. Foi isso que Neemias fez. Queridos,
E o que eu aprendo aqui nesse texto? Eu aprendo, queridos, com a vida de Neemias, nesse momento, que após eu e você, nós orarmos por algo difícil na nossa vida, nós orarmos por algo que a gente pensa que não tem solução, e de repente Deus dá uma direção, nós não devemos sair à torta direito falando. E para a galera, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. Tudo tem a hora. Sabe por quê? Porque se você falar na hora errada, você pode ouvir coisa que vai destruir tudo que Deus te deu. Nós temos que saber a ser cautelosos. Então, o imparável, ele é cauteloso. Você é cauteloso? Ou você, quando recebe uma direção de Deus com alguma coisa, já sai correndo falando? Neemias não falou nada para ninguém. Ele fez a inspeção, depois ele falou. Tem tempo para tudo. A quarta ação de Neemias ali, para cumprir o propósito de reconstrução do muro, foi, logicamente, distribuir os trabalhos. Oh, glória! Ali está descrito no capítulo 3, e eu volto a dizer para vocês, leia Neemias. Ali vai mostrar toda a divisão de trabalho, não vou ler aqui, certo? Ali vai mostrar a estratégia que Deus deu para Neemias. Ali estava o envolvimento do povo, dos governantes, dos nobres, dos ourives, dos levitas, das famílias. Foi construída assim, em blocos, né? Cada família construiu um muro na frente da sua casa, que estava ali destinado à sua casa. Os sacerdotes ajudaram. Então, queridos, ali, Neemias, ele faz a divisão dos trabalhos. E é aqui que eu quero levar um pouquinho mais de tempo para falar com vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração aqui, sobre isso. Sabe que nós, queridos, nós não somos autossuficientes. Você entendeu? Eu e você não somos autossuficientes. Eu preciso do outro. Para cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu preciso do outro. Vocês precisam de mim. Nós temos que destruir, em nome de Jesus, esse pensamento de que nós somos autossuficientes, queridos. Deus criou eu e você para nos relacionarmos, para estarmos juntos. Talvez você seja um pouco introvertido, certo? Tímido, mas isso não nega o fato de que eu e você precisamos um do outro, certo? O nosso Jesus, ele deu o maior exemplo. Lembra Jesus, homem, quando ele foi para cumprir o propósito dele? Qual foi o propósito dele? Vir morrer em nosso lugar? O que ele fez? Ele chama 3 dos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João. Vamos comigo orar ali no Getsemane. Jesus não foi autossuficiente. Jesus precisou dos amigos. Jesus precisou dos amigos. E eu quero dizer, queridos, que no ambiente familiar, preste atenção, no ambiente familiar, você não deve ser autossuficiente. Marido precisa da esposa. Esposa precisa do marido. Quando Deus criou o homem, Ele falou, não é bom que o homem esteja só, vou criar uma mulher que lhe seja idônea. Dentro do relacionamento conjugal, é necessário que um ajude o outro. Dentro do relacionamento conjugal, é necessário que coloque os seus pontos de vista, coloque o que você pensa, o que você acha, mas respeitando o outro, respeitando o seu cônjuge. Hoje, queridos, infelizmente, quase não se vê mais essa questão de casamento. O casamento está se diluindo, liquidificando. O casamento hoje está sendo quase que um mito. As pessoas não se casam hoje mais. Essa é uma ideia que está
entrando na sociedade de que, quando eu precisar, eu vou lá, as pessoas estão só se acasalando. A hora que eu sentir vontade de transar, eu vou lá e pronto. Não querem ter responsabilidade, não querem ser moldado pelo outro e vice-versa. Não querem compromisso com o outro. Eu sou autossuficiente. Dentro do lar, não pode ter essa questão de autossuficiência. E muitas vezes, querido, quando eu e você, quando as pessoas não cumprem esse princípio de nós vivermos mutuamente, né, como família, a gente busca fuga. Tem muitas pessoas em fuga no trabalho, só para não se dar esse pensamento de que eu preciso do outro. Trabalha, fuga. Ou gasta, compra. É fuga. Pode ser fuga. Ou vou para as redes sociais. Ali nas redes sociais eu fico isolado e pronto. Fuga também. Para não admitir que precisa do outro. Para não admitir que muitas vezes Deus usa o outro para te lapidar. Para te mostrar que você está errado, que eu estou errada. Para quebrar o nosso ego, para quebrar o nosso orgulho. Porque Deus nos criou, irmãos, para o relacionamento. Deus não nos criou para ficarmos sozinhos. Isso dentro de todas as relações humanas. Tanto no trabalho, como na sociedade geral, como na igreja. Você precisa do outro. Eu não sou autossuficiente. Isso é uma mentira de Satanás. Olha o que Paulo escreve ali à igreja de Filipos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, não fique só preocupado com o que você é, com o que você tem. Se preocupe também com o outro. Ajude o outro também. O outro também pode te ajudar. Certo, queridos? Então, o que eu aprendo aqui, nesse trecho da vida de Neemias? Eu aprendo que para eu e você cumprirmos o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso da ajuda de pessoas. Eu preciso da oração. Eu preciso de uma palavra de ânimo. Eu preciso de um encorajamento. Eu preciso de um sorriso. Eu preciso de um toque. Eu preciso do outro. Você precisa do outro. O imparável, queridos, não faz nada sozinho. Neemias fez a divisão de trabalho. Ele precisou. E quarta e quinta ação que eu destaco aqui, que Neemias, ele reconhece o agir de Deus e trabalha na força do Senhor. Não é que essa é a última. Na verdade, essa é a mais principal, mas eu coloquei aqui por último só para fechar o meu pensamento. Queridos, o tempo todo, nessa missão, nesse projeto, desde quando ele ouve do irmão dele a notícia do povo de Israel que estava em destruição, em ruína, em desesperança, todo o tempo ele colocou Deus como o agente de tudo. Ele nunca achou que estava acontecendo na força dele, do braço dele. Vamos ao texto de Neemias 2:8. Olha o que Neemias declara. Visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias reconheceu a bondade e a mão do Senhor na vida dele. Outro texto de Neemias 2:20, a parte A do versículo. Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que vos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Queridos, nós temos também que ter essa atitude igual a Neemias teve. Temos que reconhecer o Senhor em tudo. Tem um versículo tão lindo do Salmo, e eu amo esse versículo, e quase todos os dias eu oro ao amanhecer. Senhor, consagra ao Senhor tudo que eu vou fazer.
A Bíblia diz, consagra o Senhor, tudo que vai fazer, você vai ser bem-sucedido. Reconhece o Senhor em tudo que você faz. Reconhece o Senhor que tudo é bondade dEle, tudo é favor dEle, tudo é graça dEle. Não tem a ver absolutamente nada com você. Tem tudo a ver com Deus, a história é de Deus. Reconheça Deus, reconheça a força do Senhor na sua vida. Queridos, Neemias, ele em momento algum ele se orgulha por estar engajado nesse projeto. Ele não se orgulha. Ele não se orgulha da liderança dele. Eu sou o cara. Deus me chamou, eu sou o cara. Se eu não for, acho que não vai dar certo. Não. É o Senhor. É o Senhor. É na força do Senhor. Neemias reconhece a dependência de Deus e da força de Deus. Queridos, e alguns de vocês, ou se não todos vocês, sabem que no ano de 2019, pastor Euler, meu esposo, ele sofreu, o sistema imunológico dele foi lá no chão, no zero. Ele não podia pegar uma gripe. Ele ficou 19 dias internado, sem fechar diagnóstico. Eu, Roseli, esposa dele, não tenho condição emocional para estar num ambiente hospitalar. Eu não tenho estrutura. E eu fiquei 19 dias. Eu fiz uma oração. Falei, Senhor, seja os meus pés, seja as minhas mãos, seja os meus olhos, seja o meu coração, seja as minhas emoções. Eu orei assim, peguei o carro e fui. E eu falei para Deus, eu vou sair de lá com o meu esposo. E eu vi, amém, amor, isso mesmo. E eu vi, meus irmãos, 3 ou 4 vezes o meu esposo morrendo, desfalecendo. E eu fui na força do Senhor, irmãos. Você sabe, porque quem me conhece, sabe que eu não gosto nem de ouvir notícias trágicas, nem de ver nada. Eu fico, se alguém está comentando perto de mim, eu fico, não quero ouvir. Eu só quero ouvir coisa boa, né? E eu estive nessa condição. E Deus honrou a minha oração, e eu fui na força do Senhor. Irmãos, eu fiz coisa que eu fiquei assim, não acredito. Eu não dormia, eu não comia direito, atendendo o meu esposo, o tempo todo. Ele estava muito ruim. E ele ficou lá no isolamento do isolamento. Não ia quase ninguém nem para ver. E Deus me deu ousadia para ir de madrugada, na sala dos médicos. Ei, vamos trocar. O soro acabou, tem medicação. Eu só escutava o pessoal do postinho, lá vem ela. Queridos, eu não era assim. Deus me pôs força para fazer isso. Me sustentou naquele momento de tanta dor, irmãos. E aí o poder da oração dos irmãos. Nós fomos sustentados pela oração dos irmãos. Sabe por quê, queridos? Quando eu estava ali, eu e meu esposo, eu não tinha força para orar. Vocês que nos sustentaram na oração. Porque eu fiquei o tempo todo ali, olha, minha emoção tudo em cima dele. Fazia exercício para ele não respirar, porque ele estava perdendo fôlego. Ele ficava assim. Eu não sabia o que fazer. Mas Deus me deu direção, Deus me deu força. Eu fui na força do Senhor, irmãos. Um imparável depende de Deus. Você é um imparável, você é alguém que depende de Deus em toda e qualquer situação. Queridos, contudo, não foi uma tarefa fácil para Neemias. Com tudo isso, Neemias sofreu e enfrentou vários desafios. Ele enfrentou o desafio da oposição dos que moravam em Jerusalém. Ele enfrentou o desânimo do povo. Ele enfrentou a desesperança do povo. Ele enfrentou o sofrimento psicológico do povo. Ele teve que conciliar tudo isso.
E ele enfrentou também, queridos, uma batalha espiritual. Tudo isso Neemias enfrentou. Todos esses desafios que Neemias enfrentou, ele foi um imparável. Ele foi imparável. Sabe por quê, queridos? Ele concluiu o muro em 52 dias. Sabe, todo aquele muro em 52 dias. Olha só o que a palavra de Deus diz. O muro foi terminado no dia 25 do mês de Elu, em 52 dias. Olha o poder do nosso Deus, queridos. Quero concluir a nossa reflexão, queridos, dizendo para você que na ótica humana era quase impossível a reconstrução daquele muro. Imagina só, reverter aquela situação de miséria, de desproteção, de desânimo, de desesperança. E Deus, nesse exato momento, Deus intervém na história, na sua soberania, no seu poder, naquele cenário caótico que vivia o povo de Israel, e ele foi transformado em 52 dias. Queridos, olha só o que Deus pode fazer quando ele encontra alguém que está querendo viver o propósito dele, cumprir o propósito do Senhor. Para cumprir o propósito do Senhor na reconstrução do muro, Neemias, ele teve que ter um senso comunitário, ele preocupou com o sofrimento do povo, ele orou e obedeceu a Deus. Tudo isso aconteceu, queridos. Não foi da noite para o dia, não. Para ele cumprir o propósito, aconteceu tudo isso. Ele fez a inspeção do muro, ele foi cauteloso, ele distribuiu os trabalhos, ele foi um estrategista, ele não trabalhou sozinho, ele dependeu de Deus, ele reconheceu o agir de Deus em tudo. Amém? Queridos, e nós, e eu e você, nós também estamos nessas histórias, porque nós somos povo de Deus, nós somos os imparáveis do Senhor, amém, queridos? Aleluia, nós somos imparáveis. Queridos, e nesta noite, nesse exato momento da história, Deus te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer de você um reconstrutor de muro. Você é o Neemias de Deus que Deus está levantando. Numa geração caótica, perversa, pervertida. Só que antes de nós reconstruir o muro do outro, Deus quer reconstruir o nosso muro. Mas não é a nossa casa, feitas de tijolo, de cimento, não. É o nosso muro espiritual, é a nossa casa espiritual. Nessa noite o Senhor quer levantar, corrigir, tirar todas as arestas do muro da sua vida, todas as brechas do muro do seu coração. Quando eu e você fomos restaurados pelo Senhor, nós vamos ser agentes de Deus, trabalhando em prol das pessoas carentes, que sofrem em desesperança. Nós vamos levar a palavra da esperança. O nosso Cristo é a esperança, queridos. É nesse momento da história, é nessa geração que eu e você nos encontramos. É nesse momento que o Espírito Santo te levanta, queridos, para você não ficar cabisbaixo. Ai, não sei o que vai acontecer. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem o poder de Deus, sabe, o poder que ressuscitou Jesus Cristo, é esse poder que habita dentro de você. Então nós não podemos parar, nós somos imparáveis, nós estamos nessa história, nesse exato momento.